Fala galera, eu sou o Cop, seja bem-vindo ao Lance Livre. Já se inscreve no canal e deixa seu like, porque hoje a gente tá com o armador Raulzinho da NBA. Beleza, Raulzinho? Como é que você tá? Beleza? É um prazer falar contigo, cara. Valeu. Prazer te receber no nosso canal. Quando você era criança, você morava em Poços de Caldas, né? Você nasceu em Poços de Caldas, foi isso? Nasci em Belo Horizonte, mas morei em Poços de Caldas. Entendi. E aí você começou a jogar basquete com quanto tempo de idade, assim? Quantos anos? Eu comecei com 7. Foi até engraçado porque não tinha equipe com 7 anos, de 7 anos na Caldense. E meu irmão tinha 9 e ele já estava jogando, já estava na equipe. E eu ficava correndo na quadra, não deixava a bola quieta, eu ficava correndo. E aí minha mãe falou pro técnico Júlio na época, falou, meu filho tá querendo jogar, se vira. E aí criaram uma idade no clube de 7 anos para eu poder treinar, porque senão eu ficava o dia inteiro lá e eu não podia jogar com os meninos de 9 que era muito maior que eu. E aí criaram esse time e eu comecei com 7 anos a treinar mesmo, mas sempre em casa eu brincava, desde os meus 2, 3 anos eu tinha bola de basquete tabela que eu brincava. E aí você começou, foi trilhando sua carreira e aí você chegou no Minas, né, pra jogar no Minas e foi destaque jovem em 2009, né, do NBB. E o que você acha que mudou do basquete de lá pra cá, de quando você foi destaque jovem para o que é hoje no basquete brasileiro? Eu acho que a liga vem crescendo, né? Principalmente a NBB vem crescendo muito, não só os jovens, mas também o pessoal que estava fora voltando a jogar aqui. A gente vê jogador da NBA que volta para jogar aqui, muitos que estavam na Europa voltaram para jogar por causa dessa estrutura, né? Acho que o campeonato está cada vez mais competitivo. A gente teve acho que os 5, 6 primeiros anos era Brasília e Flamengo. Sim. Hoje em dia a gente tem Bauru, Mogi, Paulistano, então tem uma competitividade maior e isso atrai público, né? Porque quando fica centralizado é só em um time e outro, acho que é chato de assistir. Todo mundo já sabe que a final vai ser Brasília e Flamengo, então está melhorando muito. Mudou bastante, eu acompanhei as finais dos últimos 2 anos, alguns jogos eu fui assistir, o público aumentou, tá passando na TV mais, o pessoal tá acompanhando mais, então cresceu bastante. Entendi. E o estilo de jogo também mudou muito, não? Você acha? Não, acho que continua o mesmo. É sempre assim, é um jogo mais devagar, eu acho. Hoje que eu tô acostumado com o basquete da NBA, é um físico muito mais duro, é um jogo muito mais pegado, e aí quando eu venho pro Brasil eu vejo essa diferença, né? Quando eu tava aqui eu não tinha noção do que era jogar na NBA e do que era jogar na Europa, mas eu vejo um pouco essa diferença que acho que com o tempo vai melhorar, principalmente com a vinda do Varejão, acho que traz um pouco uma qualidade melhor, traz um pouco do basquete americano para cá, o pessoal que jogava na Europa vem, técnicos estrangeiros, então isso tudo ajuda, né? Cara, e quando você chegou na NBA, assim, como que foi seus primeiros dias na NBA no Utah Jazz? Você foi sacaneado pelo pessoal? Tinha alguma zoeira assim com você, não? Tinha, teve muita brincadeira, teve dançar o hula lá no Havaí com a dançarina profissional, né, ela ensinando pra gente na frente de todo mundo. Teve a mochila rosa que eu tive que levar em todas as viagens, todos os jogos fora durante a temporada toda. Fora no dia a dia, né, no treino, que é catar copo jogado fora, pegar o tênis dos jogadores que treinaram e levar pro vestiário. Às vezes a gente saía, sei lá, ia pro treino às 10 da manhã, 9h30 eu tinha que voltar com uma caixa de donuts pro time inteiro, então eles aproveitam, assim, buscar, o time vai viajar, acaba o treino, a gente vai viajar, os rookies, né, que era eu e o Trey Lyles na época, tinha que ir no restaurante pegar sanduíche no Subway pra todo mundo, então tinha umas brincadeiras assim, que acho que é uma brincadeira saudável que faz parte. Vocês fazem isso com os moleques agora, também, Donovan Mitchell também, vocês fizeram isso, não? Fizemos. Agora todo mundo que passa aí o primeiro ano tem que sofrer um pouco, né? Eu sofri, então todo mundo tem que sofrer. Legal. E cara, você joga videogame, não? Jogo. Como é que é jogar com você mesmo no NBA? Eu não jogo NBA. Eu não jogo NBA. É o único jogo que eu não consigo jogar. Eu jogava quando era mais novo, mas hoje em dia, porque senão eu sou muito ruim no videogame. Aí eu fui querendo fazer cesta comigo, é difícil. Aí eu larguei, eu jogo só futebol mesmo. Cara, a gente tava acompanhando a temporada passada, a anterior também, e aí teve um lance seu contra o Indiana Pacers, que você foi tentando segurar, você foi caindo e jogou pra trás, assim, foi proposital ou foi
Você esperava fazer aquilo? Foi quando ele fez a falta, eu joguei a bola tentando fazer a cesta. Mas é uma cesta que acho que se eu tentar 50 vezes, eu acertar uma, vai ser... Eu vou falar que foi sorte, né? Mas quando ele fez a falta, que eu tava caindo, eu sabia que eu tinha que arremessar, porque eu já tava na bandeja, eu joguei de costas, a bola entrou. Foi legal. Mas foi sorte. Cara, e você já jogou com muita gente muito qualificada, né? Tanto na NBA quanto na Europa e aqui no Brasil também. E você consegue montar pra gente um time, assim, de estrelas que você jogou junto, assim? Ou pode ser junto ou pode ser contra também, se você jogou muitas vezes e tal. Que eu joguei, vai ser que eu joguei contra, porque esses últimos 3 anos, tanto jogador bom, né, que eu joguei, acho que pela quantidade de jogos que eu enfrentei, eu colocaria o Chris Paul, o Armando. De ala, eu colocaria o Kobe Bryant. Aí você jogou com o Kobe, né? Joguei com o Kobe, contra o Kobe. LeBron James, Kevin Durant. E de pivô, eu vou puxar saco do meu amigo, eu vou colocar o Rudy Gobert. Não, o Rudy, pô, defensor também. Então, pra ataque não precisa mais, né? Com esses 3 atacando, ele pode ficar na defesa, não precisa nem ir pro ataque. É verdade, né? Cara, a gente percebeu também que você usava, no Minas você usava a camisa 8, né? Na seleção jogou com a 5, agora você joga com a 25 no Utah. Tem algum significado os números pra você ou você usa qualquer um? O 8 sempre teve significado porque foi o número do meu pai. Tá. Mas quando eu cheguei na seleção, eu acho que o 8 era o Alex ou o Leandrinho, então eu não poderia jogar com a 8. Na NBA eu cheguei também, já tinha um jogador com a 8, e aí tinha uma lista assim de números, mas tinha, porque lá tem número aposentado, então acho que 12 do John Stockton não pode jogar com a 12, 34 do Carmelo não pode jogar, então tinha a lista lá, e acho que o primeiro número que tinha era o 25, e aí o 25 fui bem a primeira temporada, gostei, e aí eu continuei com o 25. Na seleção você pretende usar o 25 também ou... Eu pretendo, eu tentei ano passado, mas por eu ter jogado os outros torneios mundial, os torneios anteriores com a... acho que foi com a 6, eu joguei o mundial com a 6, eles já tinham feito todas as camisas pra mim, a Nike e tal, já tinha feito com o número 6, mas quem sabe, acho que na próxima seleção eu posso jogar com a 25. Aliás, é difícil achar camisa pra comprar da seleção, cara. Não acho, não tem. Saiu nas Olimpíadas, saiu uma quantidade lá, acho que minha, do Huertas e do Leandrinho, do Varejão, saiu acho que 3, 4 jogadores, mas hoje em dia não acho mais. E cara, falando de seleção brasileira, o que é pra você vestir a camisa da seleção brasileira? Você sempre teve esse sonho, quando você era moleque, você sonhava em chegar na seleção brasileira? Sonhava, acho que o sonho de todo mundo que joga, não só basquete, mas acho que todo esporte é chegar a representar o país, né? Meu pai jogou pela seleção 1 ano, eu sempre acompanhei a seleção quando eu era mais novo, sempre que eles jogavam perto ali da cidade que eu tava, eu ia assistir os jogos. Meu pai tinha amizade com alguns, então eu tirava foto, autógrafo e tal. E sempre sonhei. Quando eu tive a oportunidade foi a realização, né, de um sonho. Os primeiros anos que tem toda uma adaptação, os primeiros anos eu não jogava, eu ficava mais ali para ganhar experiência. Já aí no Mundial, acho que 2014 foi o primeiro ano que eu joguei mesmo, que eu tive minutos, que eu tive uma participação importante. Aí daí já foi Olimpíadas, foi acho que Copa América também, que eu joguei bastante. Então, realização e sempre um orgulho poder jogar, né, pela seleção. E pra finalizar aqui uma pergunta pra você, Cruzeiro ou Galo? Cruzeiro. Cruzeiro? Eu não sou fanático assim, sou cruzeirense por causa da minha família, mas se me perguntar 5 jogadores eu não sei, é difícil de acompanhar lá fora, mas cruzeirense. Valeu, Raul. Valeu. Obrigado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Se inscreve no Lance Livre, acompanhe e apoie o basquete brasileiro.